externa, quarto de gravação, dia, começa mais um podcast roleiro. Estamos testando qual é uma introdução que serve melhor. Essa talvez seja um pouco imbecil, mas eu sou Gustavo Martins e está começando a segunda edição do Roleiro Podcast. Hoje, infelizmente, não conto com o acompanhamento de Fábio Embu. Ele está envolvido nesse programa novo da Anitta, que está passando aí no Multishow. E aí, enfim, foi... Hoje, na hora da nossa gravação, ele foi requisitado pelo batente. Mas, enfim, eu vou fazer uma introdução rápida, porque nosso convidado, falamos bastante com o nosso convidado hoje, que é Daniel Ribeiro, o roteirista e diretor do filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Grande história de sucesso aí do cinema nacional recente. Tem muita coisa interessante para contar. Mas antes da gente falar nele, o que eu posso dizer? Já expliquei do Embu. Primeiros recados. Uma coisa que vocês podem perceber é que sem ninguém aqui, não tem ninguém para me impedir de usar efeitos nas vinhetas do programa. Há alguma coisa que eu posso comentar, sim, sobre a leitura de roteiros que tem a ver com roleiro, o nome do podcast. Episódio passado, nós lemos a cena inicial do piloto de Dynasty. E eu e o Embu fizemos vozes diferentes. E eu usei uma trilha. A gente colocou uma trilha ao invés de barulho de pessoas conversando, barulho de avião. Por quê? Porque isso dá menos trabalho. Mas talvez seja interessante fazer de outra forma para envolver mais o ouvinte. Estamos pensando nisso ainda. Por enquanto, vai ser desse jeito. Mas se você tiver uma sugestão, e isso me ocorreu essa semana, o nosso contato pode servir para isso, dos ouvintes darem algumas sugestões para o programa melhorar. A gente está no começo ainda, né? Humilde, estamos ouvindo opinião dos outros ainda. Então, se você tem alguma ideia para melhorar o programa, você pode ir na nossa página roleiropodcast.com.br/contato ou manda um e-mail para contato@roleiropodcast. Esse foi o recado inicial. Estreias da semana. O que estreou de interessante? Tô vendo aqui, estreia hoje mesmo, dia 10 de abril, estreia a 7ª temporada de New Girl. O que me deixou um pouco surpreso, eu nem sabia que isso estava no ar ainda. Sem querer ofender as pessoas que gostam e tal, mas assim, já não passou um pouco essa coisa? Já não era pra tá na 7ª temporada. Li que foi renovada um pouco de última hora. A menina da franja ficou com o carinha lá que, né, desde o começo tava meio claro que eles iam ficar, mas renovaram essa temporada e eles vão fazer algo um pouco parecido com o final do Parks and Recreation. A última temporada vai ser 4 anos no futuro, já entrando na vida deles, não tanto no futuro, né, quanto o Parks and Recreation foi. Quem assistiu o final sabe do que eu tô falando, mas já eles casados e tendo filhos e tal. Enfim, outra estreia interessante amanhã, que aí acho que talvez dê pra acessar no YouTube, o programa que o Conan O'Brien fez na Itália, Conan Without Borders. Depois do programa passado com a Paula Sabaga, eu vi como minha pronúncia de inglês é terrível, mas é Conan Sem Fronteiras na Itália. Ele foi pra Itália com aquele quem acompanha Conan vai lembrar, aí ele tem um produtor, que é um cara mega esquisito, o Jordan Schlansky lá. E ele foi com esse cara pra Itália. Então eu tô supondo que vai ser muito engraçado isso. Vai estrear amanhã. Depois que tem de... Importante ainda, nessa sexta-feira 13. Tem sexta-feira 13 essa semana. Como se o mundo já não tivesse bom o suficiente. Vai estrear um Chef's Table especial sobre massas no Netflix. Chef's Table Pastry. Sei lá, talvez porque você assistiria isso, mas tem gente que gosta. A minha mulher gosta bastante, tá aí. E estreia o Perdidos no Espaço. Essa talvez seja a grande estreia aí da semana pra quem tem Netflix, ou pelo menos no Brasil, pelo menos, né, vai tá disponível no Brasil também. Nem sei o que pensar, nem sei se eu vou investir não. Eu não pessoalmente não me atrai muito essas coisas de espaço, apesar que eu gostei bastante do Battlestar Galactica. Não terminei, admito, mas investi bastante tempo ali no Battlestar Galactica. Acho que pra quem não gosta de série de navinha, talvez seja uma boa entrada. Conseguiam fazer grandes dramas ali no espaço, com só 2 corredores de nave de cenário e uma grande
Aquele lugar também, que tipo Jornada das Estrelas, que as pessoas ficam chacoalhando quando tomam um tiro e tal. Tem tudo aquilo ali. Mas tem um drama grande ali de pai, filho e erros e arrependimentos. Enfim, tô saindo na coisa. Perdidos no Espaço. Aí você já sabe, né? Tem um robô, tem a criança. Links da semana. O problema sobre Apu. The Problem with Apu. Que é um comediante, Harry Kondabolu. Ele faz bastante coisa sobre raça também nos Estados Unidos. Ele é indiano, no caso. E é um documentário inteiro sobre como o Apu dos Simpsons é prejudicial. Ele que seria como um menestrel atual. Você lembra o menestrel? Aquela figura que era bem racista, de todo personagem negro nos filmes era um menestrel, era com a cara pintada de preto, e hahaha, como os negros são engraçados e tal. Então ele argumenta que como o Apu é dublado pelo Hank Azaria lá também, que é branco, obviamente, não é indiano, isso também seria uma forma de menestrel, porque o Apu sempre é uma caricatura e tal. Enfim, não vi o documentário ainda. Os Simpsons, inclusive, responderam a esse documentário de uma forma um tanto quanto me achei um pouco fraca para os Simpsons, falando que era uma coisa que antes não era ofensiva, mas hoje é politicamente correto. Enfim, curioso, se você quer saber, vou botar um link pro trailer desse filme aí, O Problema com a Apu. Outro link curioso que acho que vale comentar, lembrando do New Girl, o Vulture, aquele blog de cultura, compilou 50 descrições de personagens femininos. Se você tá tendo problemas para descrever um personagem feminino no seu roteiro, não tô dizendo para você copiar, não faça isso, mas ali vai ter muita ideia de como eles resolveram essa questão de, em poucas palavras, você apresentar um personagem já dizendo alguma coisa sobre ele. Vou ler uma aqui e vai ser que nem eu vou traduzir um pouco na hora, então se eu ficar parecendo que eu tô tendo um derrame, não é que eu tô tendo um derrame, é que eu tô tentando traduzir na hora. Essa é a descrição do personagem da Audrey Hepburn no roteiro, em Bonequinha de Luxo. A garota anda pelo quarteirão em seu vestido decotado. Conseguimos vê-la agora pela primeira vez. Apesar de toda a sua magreza chique, ela tem uma cara saudável de comer cereal no café da manhã. Sua boca é larga, seu nariz virado para cima. Os seus óculos de sol aumentam o tamanho de seus olhos. Ela poderia ter de 16 até 30. No caso, ela está há 2 meses de fazer 19 anos. Seu nome, como logo descobriremos, é Holly Golightly. Entrevista. Agora, depois de toda essa arte sonora, a gente finalmente vai falar com Daniel Ribeiro, diretor de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. E esse podcast, além dessa ideia da leitura dos roteiros, a ideia principal dele é descobrir as trajetórias que cada um teve, né? A história de cada roteirista até chegar onde chegou. No programa passado a gente falou com a Paula Sabaga, que começou aqui no Brasil e aí meteu as caras lá nos Estados Unidos para fazer um curso, e chegou agora a staff writer numa série americana dessa indústria que, ao mesmo tempo que a gente fala mal, a gente admira e estuda tanto. Agora vamos ver a trajetória de um cara que se dedicou ao cinema, que é um universo um pouco, vocês vão notar, não tanto dentro do meu conhecimento, mas dentro do cinema ele tem uma trajetória também diferente, porque ninguém espera que seu primeiro filme, seu primeiro longa, vá fazer 200 mil telespectadores, vá ter versões, vai ter lançamento em um monte de países, até no Japão, que eles lançaram ano passado. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, não sei como se fala em japonês, mas quem sabe, sabe. E ele vai comentar um pouco sobre isso, sobre a importância que os curtas tiveram na carreira dele, sobre a formação dele, o que fez ele querer fazer cinema, e também a gente vai falar um pouquinho sobre política, não nesse sentido que todo mundo está falando aí, loucamente, eu inclusive, nessas últimas semanas, mas no sentido de falar de política, porque o Daniel faz parte de um grupo de pessoas, de autores do cinema também, que
se manifesta muito politicamente. Você lê notícias sobre eles indo em festivais e falando, tendo uma posição política, mesmo uma coisa mais comezinha qualquer dia aí de internet também, que não é tão comum com os roteiristas de TV. A gente conversa um pouco sobre isso. Por que ele acha que isso acontece? Eu dou meu palpite também. Tem a ver um pouco com a nossa desorganização, o fato de não ter nenhum sindicato também, como nos Estados Unidos tem, mas vai falar de sindicato hoje em dia também, né? E também da natureza do trabalho, porque é curioso, você pensa que os cineastas trabalham muito mais com dinheiro público do que a televisão, e isso faria eles terem menos liberdade para criticar o governo, e acontece meio que o contrário, né? O capitalismo tem dessas coisas curiosas, né, menina? Mas também, quando ele mencionar o curta, Eu Não Quero Voltar Sozinho, que deu origem ao filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, vai ter a leitura de um trecho do roteiro que ele gentilmente cedeu para download. Então, quem quiser tem o roteiro do curta no post roleiropodcast.com.br e a gente vai ler um trechinho para vocês quando ele mencionar isso. Então, vem aí, Daniel Ribeiro, no Roleiro Podcast. Eu nunca revisitei o longa, o roteiro sim. do longa. Depois refazer pra aquela falar, versão. que tem, uma versão apresentável, né? Não tirar as coisas, mas deixar... Porque eu lembro que enquanto a gente tava filmando, eu fiquei... Já tava lendo aqui? Não, tá valendo. Tem um avião passando, mas tudo bem. Acho que enquanto a gente tava filmando, eu reescrevi o roteiro. Então todo dia eu ia pra casa, lia as cenas do dia seguinte e reescrevia... Tipo, essa cena... Enquanto tava gravando. Filmando. Todo dia eu voltava e pensava nas cenas do dia seguinte, no roteiro. Assim, olhava pra elas e falava, o que eu preciso estar esperto amanhã? Baseado no que a gente já tinha filmado, o que podia mudar também. Porque às vezes é isso, você filma, tem uma cena que você tem que dá super errado. E aí você tem que corrigir. Mas os direitos desse roteiro, digamos, de impressão agora são de quem? Não, é meu. Tudo é nosso. Tudo é seu direito. A produtora da Lacuna. Do roteiro tem... Entendi. Que a gente nunca disponibilizou ele também, né? Entendi. Então, ficou meio assim. E é isso, eu nunca também... Mas porque eu queria fazer uma versão... Eu queria até fazer uma versão pra, enfim, um livro com roteiro. Sim. Se faz isso aqui, as pessoas vendem roteiro, tinha uma época que fazia. Tinha uma época que a imprensa oficial fazia os roteiros. Tipo, tinha uma coleção de roteiros. Entendi. Sim. Mas aí eles pararam de fazer isso. E que era muito legal ter também. Porque seria interessante se os filmes, por exemplo, têm financiamento público para fazer, seria algo interessante eles estarem. Mas nós vamos chegar lá. Então, eu gosto aqui de começar um pouco pelo começo mesmo. Então, você é daqui de São Paulo? Sou de São Paulo. Você nasceu Tatuapé. Tatuapé, nasceu... Tá com quantos anos agora? 35. 35. Você é de 83 também? Achei que você... 32. 32? Eu faço 36 agora. 36, entendi. Tá. Em maio. Ainda tô segurando. Ainda não passei pra segunda metade entendi. E seus pais faziam o quê? Eles eram dessa área de alguma forma, não? Minha mãe é fonoaudióloga, meu pai trabalha na Avon, empresa. É mesmo? Não vendendo Avon, ele trabalha na Avon mesmo. Não. Ele vende Avon, assim, no sentido... vende Avon que ele trabalha, no macro. É que ele trabalha na parte de... Mas desde sempre? Vendas, daqueles então funcionários que desde sempre. Ele tá na Avon desde antes de eu nascer, então... Sim. Caralho, é uma raridade isso hoje em dia. Ele nunca esteve em outro lugar. Seu pai sempre foi o cara da Avon pra você. Entendi. Você cresceu, não necessariamente pessoas que eram dessa área ou que Não, total. Gostavam de filmes? Você gostava de filmes? Eu acho que sempre foi, acho que sempre foi uma família que, eu sempre fui muito no cinema. Uhum. Então, acho que tem um pouco, desde criança, assim, meus primos, acho que a nossa família sempre incentivou ir no cinema, assim, vendo filmes, enfim, Trapalhões, Xuxa, esses que a gente via quando a gente era criança. Shizuka Yamazaki. Pois é. E você já tinha algum tipo de filme preferido nessa época? Quando você já gostava mais de uma coisa que outra? Ou... Acho que não lembro, sei lá. Acho que gostava muito de Xuxa. Uhum. Acho que eu era mais da Xuxa do que dos Trapalhões, talvez. Sim. Tipo, Super Contra o Baixo Astral, que hoje em dia você olha, é um filme claramente muito gay, aquele monte de arco-íris, aquela coisa. Então acho que tinha alguma coisa ali que já estava... já tava ali. Mas eu gostava também enfim, Trapalhões. Eu lembro de uma vez que eu fui, meu pai e meu irmão, a gente foi assistir...
não sei se era uma escola atrapalhada ou alguma coisa assim, aquele do Supla e tal, que tava tocando. E a gente entrou sem querer no Lua de Cristal. Eu juro por Deus. E aí a gente tava assistindo. Eu falei, nossa, o Sérgio Malandro tá nesse filme também? Não lembro disso. Mas na época você não lia antes tanto de você ver um filme. Você só sabia que tava passando. E aí a Xuxa aparecia, eu falei, não, eu acho que não é o filme que a gente fez. Lá pela metade eu já tava investido no filme, falei, vou assistir e tal, isso aí. E a gente assistiu Lua de Cristal e tal, eu não achei tão ruim assim. Mas eu fui numa sessão de Lua de Cristal no Festival do Rio, agora, 2 anos atrás, que era, enfim, foi uma sessão especial, porque eu nem sei quantos anos, é o quê? 30? Não, acho que deve ter feito... Quando foi essa sessão que você foi? Faz uns 2 anos, deve ser tipo isso, 30 anos. 20, 25, Bom, E foi muito incrível, porque eu nunca mais tinha visto o Lua de Cristal. Acho que eu vi nessa época também, tipo, acho que eu vi no cinema, talvez uma outra vez, sei lá. Nem sei esse vídeo também, mas enfim. E aí a gente foi ver agora. E é maravilhoso esse filme, eu não sei, eu achei... assim, e todo mundo estava... E, assim, era uma galera que acho que era meio da nossa idade que tava lá, então todo mundo tinha essa memória. Sim. E todo mundo cantava junto com... Sim. E era muito bom. Então, eu não vou lembrar as cenas, mas era muito impressionante, assim, um monte de coisa que tinha no filme. Você fala, que doideira, né? Tipo, quando cola a outra na privada também. Tinha umas coisas nem muito... lembro dessa cena, pra falar a verdade. Eram umas coisas muito doidas. Fiquei doido. E aí você decide ir pra fazer faculdade, o que te fez decidir? O que você pensava que ia fazer? Então, eu nunca fui muito do cinema, assim, tipo, eu não era muito Sessão da Tarde, por exemplo. Tem um monte de coisa Sessão da Tarde que eu nunca vi, e todo mundo fala, como você não viu os Goonies, por exemplo? Nunca vi Goonies. E que é, tipo, como assim você nunca viu? Eu falei, não vi, eu não era muito... Eu lembro que eu ficava muito brincando, eu morava numa vila. Sim. E a gente passava a tarde inteira na rua, assim, a gente nunca foi muito, não sei, eu lembro do pessoal da vila ali, a gente passava o tempo todo na rua, eu assistia muito pouco televisão à tarde. Eu não assisti Goonies também, fui assistir agora há pouco e vou dizer que não foi mágico, não. Exatamente, mas acho que tem a magia que é igual a Lua de Cristal, de ter visto quando fazia sentido. Quando você poderia ser uma daquelas crianças. E aí... Então, sei lá, nunca fui muito do cinema. Aí eu lembro quando eu tava pra prestar, eu tinha mais vontade de fazer televisão, porque eu tinha mais essa vontade de falar com um público maior do que o cinema em si, porque é isso, não era que eu era super... E via muito filme, mas eu não era super cinéfilo. Você tinha vontade de falar com o público. Sim. Você já tinha um quê de era isso que eu mais queria, era falar com as pessoas. E tinha uma coisa de querer contar histórias gays pro grande público. Acho que esse era já tinha esse drive antes da faculdade. Eu meio entrei com essa um pouco vontade. Por não ver isso tanto ou por... meio... não ver, acho que por não ter... Sei lá, eu lembro as poucas coisas que eu vi. Na época, por exemplo, tinha o filme Delicada Atração, que era um filme inglês, que era também de 2 meninos, que acho que tem muito a ver com Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que eram 2 meninos jovens, também na escola, iam se apaixonando e tal. Foi um filme super impactante pra mim, eu também tinha acho que 16, 17 na época. E também A Próxima Vítima, a novela, que tinha Jefferson e Sandrinho, um casal gay, que foi... sei lá, também muito impactante pra mim. Também foi meio nessa mesma época, acho que é 96, por aí. Então eu tinha essa vontade de contar essas histórias, porque é isso, eram muito poucas as que eu via, né? Aí, então eu entrei meio com esse objetivo. Sim, e aí você fez faculdade e... na faculdade você faz dois trabalhos? É isso? São 2 curtas que você faz? Não, na época, eu nem sei como tá hoje, acho que também mudou muito. Mas na época também tinha... Porque tinha cinema e televisão, até 99. Em 2000, o curso do cinema da ECA juntou com o de rádio e TV e virou audiovisual. Então pra mim foi até ótimo isso, porque eu teria prestado rádio e TV e eu acabei entrando no curso maior, né, mais amplo. E foi quando eu me interessei também por fazer cinema, nesse sentido. Eu tava ali e lá eles não tinham... Sei lá, tinha o TCC, mas filme no final do ano, do curso, era, sei lá, 3 ou 4 filmes para 35 alunos. Exatamente. Então, não rolou, assim, eu tinha meu TCC um comecinho era sobre personagens gays no cinema, aí eu tinha um roteiro que nem era muito bom, não foi selecionado. Aí eu passei 2 anos eu falei, ok, depois que não foi selecionado, comecei a trabalhar também, não fiquei enrolando para me formar. Você foi trabalhar com o quê? Fui trabalhar numa produtora, meio estagiário. E nessa época também pensando, aqui que tinha os editais de curta, então a gente acabava escrevendo, sei lá, eu com os meus amigos também, a gente conversava muito, e escrevendo, ia tentando, mandava pros editais. E quando eu tava quase pra me formar,
Não, aí eu fiz o TCC teórico, que era o personagem gay no cinema brasileiro. E um dos... que na verdade consistia em falar das 3 fases dos gays no cinema, que era uma fase de uma visão mais estereotipada. Sim. Aí uma segunda fase em que o tema dos filmes era a descoberta da sexualidade. E o terceiro momento em que o personagem é gay e tem outras histórias pra contar. Então é só um fato. Tinha filme o suficiente pra fazer? Então, tinha até. Tinha, sei lá, se você avaliava, que nem eu analisei Madame Satã, o Amarelo Manga, todos eles eu pensava eu pensava, será que tem uma coisa estereotipada? E no fim das contas a conclusão é que não, que acho que os filmes que eu analisei ali, eles já tinham esse olhar mais amplo pra questão. Recentes, filmes mais recentes. Sim, filmes recentes, a análise era mais recente. E aí eu apresentava um roteiro que seria esse terceiro momento de personagens mais... personagens gays com outras histórias que não envolvessem a sexualidade. E aí era o Café com Leite, que foi meu primeiro curta. Sim. E esse roteiro que eu escrevi nesse período, e eu mandei pro edital da Petrobras de curtas na época e foi selecionado. Na faculdade ainda? Eu tava na faculdade, mas não tinha nada a ver com a faculdade. Sim. Foi por fora isso. Sim. E aí a gente ganhou e a gente fez o filme... Assim, eu lembro que eu me formei e eu filmei um mês depois, assim. Tava um processo meio... Explica um pouco pra quem não... O Café com Leite dá pra assistir? Tá no YouTube também. Tá no YouTube também. Mas um pouco pra quem não viu, da onde você tirou a ideia? Como é que você... Eu acho que surgiu? Vinha desse lugar de falar, tá, qual uma história que posso ter personagens gays e que não preciso falar sobre a sexualidade deles. Aí eu tinha essa ideia de 2 caras que estavam de 20 e poucos anos, que estavam planejando em morar juntos. E os pais de um deles morria e ele tinha que cuidar do irmão mais novo, o irmão de 10 anos. Então, era uma história sobre perda, sobre reconstrução de uma família. Era também de você se reconectar com o seu irmão mais novo, com quem o personagem não tinha uma relação muito forte. Então era isso. Então os temas eram muito universais ali, naquela história. Então foi meio isso, assim, pensando em como uma história universal... E você já... Essa é uma coisa que eu acabei fazendo muito... Acabei não, eu só fui fazer televisão e tal nesse tempo todo. Mas essa questão do edital, pra mim, é como se fosse um hebraico antigo, assim, sabe? Eu nunca consigo entender. Mas desde o começo você já... Isso não te assusta, ir atrás de... Bom, nem pode, né? Quem é de cinema não pode ter medo disso aí. Não tenho. E também eu acho que... Eu tava falando... Eu sempre foi uma discussão com muitas pessoas, com os meus amigos, que era... Sempre as histórias que eu contava, elas tinham essa questão social muito clara. Sim. Então isso é mais fácil de ganhar edital, eu acho. Já tinha uma Você vai pra esse lugar... Tipo, se eu estivesse escrevendo umas comédias românticas, seria mais difícil, entendeu? Ainda mais em curto, eu acho. Porque quando você tá no longo, aí tem a visão comercial, eu acho que os editais, eles se abrem um pouquinho mais e... Sim, aí, o curta não mas tem... curta, não tem, assim. Você vai contar uma historinha tradicional... Mas em algum lugar no mundo o curta tem viabilidade comercial, assim? Então, não tem. Não mas tem. Não tem. A ideia é essa mesmo. Né? A ideia é essa, é experimentar. Então, acho que os editais aqui iam atrás de histórias que tinham alguma relevância social, vai sempre... Sim. Utilizo esse termo com aspas, mas com essa relevância. Então, eu acho que eles buscam isso, assim, de falar, a gente tá... Primeiro, é dinheiro público, então vamos debater temas que a sociedade está debatendo ou precisa debater. Então, acho que sempre teve esse olhar, assim. Então, isso a gente tá falando do primeiro que você conseguiu foi 2007. Foi 2006 o edital, mas a gente filmou em 2007 e lançou no final do ano. Nisso você já tinha produtora? Ou ainda era uma coisa muito... A gente tinha uma produtora que era do pessoal que tinha se formado junto. E a gente, sei lá, já tinha feito um outro curta, que era do Thiago Faeli, que chamava Alguns Recados. E que ele tinha ganhado um edital também. Então tinha rolado, e ironicamente é uma história mais... é uma história de amor, então não era super da relevância social. Seu argumento. Exatamente. Ele ganhou um edital que era super bonito, o roteiro também, mas ele era mais... Sim. Uma história romântica, uma história de amor. Já era a lacuna, sempre foi. Então o Café com Leite já foi. E aí, o que acontece depois? Você já tá entrando num grupo mais de quem conseguiu passar um edital e conseguiu fazer um curta mesmo. Você já entrou num primeiro círculo. O que acontece depois? O fato de você ter feito isso, aí as oportunidades, uma coisa já foi puxando a outra.
Você continua tendo que ir atrás? Qual é o segundo passo depois disso? É que tudo demora, eu acho, né, no cinema. Sim. Tipo, é isso que eu falei. São 10 anos do Café com Leite até agora e eu tenho 3 filmes, vai. Sim. Entendeu? Perto da televisão parece meio uma loucura. Exatamente. Né? Então você fica nesse... É um processo que ele é lento. É que o Café com Leite, por exemplo, a gente teve a sorte de ter entrado no Festival de Brasília e no Festival de Berlim. Sim, Que acho que o Festival de Berlim foi muito transformador, assim, pra minha carreira. Por isso, assim, porque ainda ganhei o prêmio lá, então, sei lá, foi muito forte ter... Porque depois disso, o filme, além de ter sido passado lá, quando você ganha um prêmio, você começa a passar em todos os outros festivais, entendeu? Aí vira uma coisa... Os outros percebem, vão atrás. Então... Mas é um custo também você mandar pra todos esses festivais no começo, né? Quando você... Na época, tinha um... Era um custo, né? Ainda mais que na época era 35mm, era DVD, que hoje em dia você manda link, então é só um custo de pessoa. Sim. Mas na época tinha, sei lá, eu passei muito... Eu fazia isso muito mandou também. o DVD pra Berlim. Então, Berlim, na verdade, a gente foi por um outro caminho. Também é isso. Também você tem que conhecer as pessoas, né? Claro. Mas a gente já tinha, acho que, um histórico com o Festival de Curtas. E a Beth, que é curadora do Festival de Curtas, ela também... Ela é olheira pro Festival de Berlim, então ela conhece pessoas lá. Então tem alguns curtas que ela vê e ela manda. Então a gente ela mandou pro... Foi a gente mandou, escreveu oficialmente, mas ela que deu nas mãos de... Sim. Na verdade, ela deu no diretor do Panorama, que falou, não, o filme não cabe aqui, mas entregou pro pessoal da Generation, que é a mostra de adolescentes jovens do festival. E aí eles adoraram o filme, então entrou. Então tem que ter também isso, não é Você foi já pra essa de Berlim, você já foi pra lá. Aí a gente foi pra lá. Aí depois do Café com Leite, tipo, tá bom, vamos pensar qual que é o próximo filme, né? E aí tinha essa... Eu tinha... Na época do TCC, eu já tava meio pensando em qual... Eu pensei em muitas coisas naquele TCC, né? Muitas ideias, muitas... E aí uma delas era... que veio da pergunta que eu fazia pras pessoas. Quando foi a primeira vez que você se sentiu atraído por uma outra pessoa? Tipo, tenta voltar na sua memória e tentar lembrar. E aí todo mundo lembrava de uma imagem visual. Então todo mundo tinha essa imagem de um pôster, de um ator, uma atriz na TV. Era sempre visual a imagem dessa atração. E eu pensava, bom, como que um cego se apaixona pela primeira vez? Sim. E pra mim era ele serviria como metáfora, esse personagem também, pra descoberta da sexualidade, de falar como a descoberta vem de dentro da gente e não do que a gente tá vendo. Então você não... A relação com cegueira veio daí, não você nenhuma experiência conhecida? Não teve. Entendi. Não veio não. Interna, sala de aula, dia. Temos um plano fechado de olhos olhando para a câmera. Ouvimos o barulho semelhante ao de uma máquina de escrever. Aos poucos, em planos fechados, revela-se que aqueles olhos pertencem a um garoto que está numa sala de aula. Uma garota está sentada ao seu lado, escrevendo uma redação. A sala, em silêncio, também escreve. Logo percebemos que não se trata de uma máquina de escrever comum, mas sim uma máquina de escrever em braille. Escrevendo sua redação nela está Leonardo, um jovem cego de 15 anos, moreno e olhos castanhos. Ele está sentado na primeira carteira da fileira que fica encostada na parede. Em determinado momento, a máquina chega ao final do papel e emite um sinal semelhante ao de um elevador, um agudo plim. Neste instante, um coro de alunos grita "sobe" e logo depois cai na gargalhada. Leonardo esboça um sorriso, mostrando que aceita a brincadeira. Neste momento, Giovanna, 15 anos, a garota que estava ao lado de Leonardo, vira para trás e dá uma bronca nos colegas. Ai, que brincadeira mais sem graça! Vocês não vão aprender nunca, né? Neste momento, um alvoroço toma conta da sala, todos discutindo com Giovanna. A professora fala mais alto e silencia a classe. Vamos lá, pessoal, vamos lá, chega de brincadeira. É como eu sempre digo, na hora da redação é preciso concentração. A professora olha no relógio e levanta. Mas o sinal já vai tocar, então eu queria que vocês terminassem a redação em casa, ok? Os alunos começam um burburinho, principalmente no fundo da sala. Alguns fecham seus cadernos, outros pegam suas mochilas e guardam o material dentro. Professora Lúcia. E eu queria aproveitar esse nosso restinho da aula para apresentar o aluno novo da sala. Gabriel, querido, você não quer se apresentar? Gabriel, acho que não precisa, não. Os alunos começam a pressioná-lo, cantando em coro: Gabriel, Gabriel, Gabriel. Gabriel, que está sentado atrás de Leonardo, se levanta e vai para a frente da sala.
Gabriel tem 15 anos e é moreno, tem olhos escuros, cabelos encaracolados e estatura média. Quando se apresenta, demonstra timidez. Oi, eu sou o Gabriel, acabei de me mudar para São Paulo. Um papel amassado é jogado do fundo da sala na direção de Gabriel, mas não acerta o garoto. Giovana vira para trás. Giovana: gente, mas o menino mal chegou e vocês já estão tratando ele assim? Que gente infantil! Novamente um burburinho toma conta da sala. Leonardo encosta no braço de Giovana e pergunta: o que aconteceu? Giovana: os meninos jogaram papel no Gabriel. Leonardo rindo: coitado. A professora interrompe a agitação da sala. Bom, Gabriel, acho que já tá ótimo. Aos poucos você e seus colegas vão se conhecer melhor. Pode sentar. O sinal toca e todos levantam apressados, impedindo que Gabriel volte para sua carteira. Depois da maioria dos alunos terem saído da sala, Gabriel começa a arrumar seu material. Giovana também demora para se organizar, já que guarda todo o material com muita cautela. Leonardo guarda sua máquina de escrever numa bolsa especialmente para ela e a deixa no canto da mesa. Guarda suas folhas em braille dentro de uma pasta e coloca na mochila. Quando tudo já está pronto, ele ainda fica esperando, em silêncio. Giovana termina de guardar seu material, levanta, se aproxima de Leonardo e estende seu braço. Vamos? Leonardo levanta e segura o braço de Giovana. Os dois passam a andar de braços dados. Vão até a porta e Giovana percebe que Gabriel é o único que restou na sala. Giovana: você vai subir ou descer a rua? Gabriel: subir. Quer vir com a gente? Ah, eu quero. Obrigado. Gabriel termina de guardar suas coisas, coloca a mochila nas costas e junta-se aos dois. Mas aí, então, já quando você tá fazendo o café com leite, você já tem esse germe dessa ideia, já tinha. Aí eu escrevi o roteiro, que isso foi, a gente filmou em 2010, eu escrevi acho que no começo de 2009. Uhum. Porque foi isso, Berlim foi 2008. Aí Sim. eu passei esse ano inteiro, que foi a primeira vez que rolou a Escola Festival, então eu viajei muito também pra festival, mesmo Sim. com curta. Uhum. E foi uma experiência interessante, assim, de saber como funciona o festival, como são as coisas. Então foi um ano que foi eu fiquei meio nessa. Aí chegou uma hora que eu falei, não, tem que escrever algum curta, um roteiro novo pra mandar pra edital de novo, pra ver se ganha e tal. Uhum. Aí eu escrevi, e aí ganhou o edital também, ganhou 2 editais esse. Ganhou o do Mink e ganhou um, que eu não lembro qual que era o outro, que a gente teve que recusar, a gente tentou juntar os dinheiros. Você não pode juntar os dinheiros pra gente ter pra gente poder filmar. Parte 1, parte 2. Mas aí não rolou, então a gente teve que... Aí a gente ficou com o do Mink, que eu acho que era mais dinheiro. Acho que foi 100 mil. Porque o Café com Leite foi 80 ou 60 mil? 80 mil. O orçamento. E aí do Eu Não Quero Votar Sozinho era 100 mil, que já era bom, mas ainda assim, sei lá, é sempre o limite ali. Você não teve essa experiência de escrever um roteiro pra outra pessoa dirigir? Você tinha feito isso antes ou não? Desde o seu primeiro roteiro você já... Não fiz. Eu tô pensando, se eu já fiz, mas não, também não. Então, até hoje eu nunca fiz eu sempre fiz pra mim. Sempre fiz pra você mesmo dirigir, né? E isso não dá tipo, se eu fosse dirigir tudo que eu escrevo, às vezes eu nem me daria muito trabalho de ser muito específico com você, porque eu sei o que eu tô querendo e tal das coisas. Isso aconteceu com você também? Assim? Totalmente. Meus roteiros são... Assim, eu acho que eles vão ficando... Porque eu gosto de ficar reescrevendo o tempo todo. Então, eu acho que ele vai ficando mais claro depois de ensaio, por exemplo. Entendi. Mas Não, assim, ele é bem específico, mas tem umas coisas que eu falo, não vou ficar me preocupando aqui, porque na hora da filmagem principalmente com diálogo. O diálogo é a coisa que eu menos me preocupo. Disso. Como você vai poder quando você é um roteirista, muitas vezes você não vai ter nem a oportunidade, você tenta dar seu melhor ali para aquele diálogo ficar o melhor possível. Você não tem muita essa preocupação quando tá fazendo. Os diálogos são horríveis, geralmente, assim. A primeira versão do roteiro é bem horrível. E aí a primeira vez que eu percebo isso é que vamos fazer uma leitura com os atores. Aí eles começam a ler e eu falo, pelo amor, que coisa horrorosa. E aí começa a mudar tudo. Entendi, e aí os atores começam também a opinar, a deixar com mais a cara deles. Entendi, você vai... Como é que... Fala um pouco mais desse processo. Você, tipo... Pede pra eles improvisarem, você grava, você ouve depois, o que você faz? A gente tem uma leitura inicial pra eu entender como que tá o roteiro. E eu vou ensaiando cena a cena, assim, não tem muito. A gente pega os diálogos e vamos tentar ler. Acho que depois da leitura eu já vou lá e dar uma... reescrevo eles pra ficar um pouco melhor. E aí a gente vai vendo com eles e eles vai vendo o que fica natural pra eles, entendeu? Se pra eles ficar
eles vão ajustando, assim. Acho que é mais isso. Entendi. E eu também tenho a ideia do que é importante numa cena. Uhum. Assim, essa cena tem que... É essa informação. Então, eu sei a informação que precisa ser falada ali. Não é tá tão preso. Não. Então, se eles improvisam um pouco mais pra lá ou pra cá, eu tenho esse diálogo bom com eles, assim. Tipo, vamos aí, faz isso aí funcionou, vai ficar mais engraçadinho, ter essa piadinha aqui que não tava planejada, ou desse jeito que você fala... tudo bem, o importante é que tenha essa informação. Como ela vai ser passada, aí a gente decide ali meio na hora. Num curta, você tem quanto tempo pra ensaiar com os atores, assim, antes? No Eu Não Quero Voltar Sozinho, por exemplo. Porque eu acho que foi umas parte da força ali foi os atores que você conseguiu achar também, então. Mas umas 2-3 semanas. Porque 2-3 semanas? É que foi meio... O Eu Não Quero Voltar Sozinho, a gente começou a produção, acho que foi no final de 2009, deve ter sido uns 2-3 meses antes do fim do ano. Então, sei lá, outubro... E a gente começou o casting. Aí a gente achou fácil o Guilherme e a Tess, logo no começo, mas e eles eram muito novos. O Guilherme tinha 14 e a Tess tinha 16, 15 ou 16. E depois era muito difícil achar alguém, porque o Guilherme era muito bom, assim. Quando ele fez aquele olhar do cego desde do teste, então foi incrível. A gente falou, achamos o que a gente achou que a gente nunca ia achar, que ia ser impossível achar um ator super novo que fizesse a cegueira. A gente achou fácil, mas depois todos os outros atores que vinham... Eram meninos de 15 anos que não conseguiam, não tinha a força que os dois tinham. Entendi. Então essa foi a maior dificuldade. A gente ficou até o final do ano, acho que a gente fechou no finalzinho, assim, na última semana do ano, entre Natal e Ano Novo, acho que a gente fechou, que aí o Fábio Aldi veio por um amigo, nem foi... Tipo, ele foi um amigo que indicou. Ele fazia cinema na época também, ele era mais velho, tinha 21. Então, foi assim, tem esse amigo meu que ele parece mais novo, ele fez um curso de teatro, ele fez CLL, eu acho que era... Testa ele, vê se... Entendi. E aí ele veio, leu com eles e foi... E foi muito bom porque os dois já estavam... Como eles tinham feito um teste junto com outras pessoas, eles já estavam muito amigos. Entendi. E aí quando o Fábio chegou meio tímido, ele é meio daqui um pouco parecido com o personagem, meio tímido. Sim. Quando a gente viu a primeira cena, a gente falou... A dinâmica já tava meio... Já era aquela. Entendi. E aí, isso foi em dezembro. A gente filmou no final, acho que no final de janeiro, e a gente filmou... Então a gente ensaiou isso, umas 2-3 semanas no começo de janeiro. E aí, Esse daí você já colocou na internet primeiro ou não? Eu Não Quero Voltar Sozinho? Não, ele foi pro festival, a gente foi pra Paulínia. Em 2010 também. Isso foi na época de Paulínia. Na boa época de Paulínia. Anos dourados de Paulínia, sim. Que loucura aquilo. Foi. Não, a gente pegou bem Paulínia, porque a gente pegou o Café com Leite, foi no primeiro ano, passou lá. E Hoje o Café Sozinho foi no terceiro ano, eu acho. Sim. E foi incrível, assim, a gente fala, curta não tem retorno comercial, mas em Paulínia ajudou muito a gente, que a gente ganhou 4 prêmios no Festival de Paulínia, tinha muito dinheiro. Sim. Então a gente ganhou uma grana que ajudou muita gente naquela sim. época ali de, sei lá, foram uns meses de... Entendi, nesse caso. Paulínia é uma loucura, né? Isso aí era bom demais pra durar tanto, né? Mas, e era engraçado porque ele tinha uma coisa, o primeiro ano era tipo, nossa, esse tapete vermelho, isso aqui tá muito estranho, tá muito... E depois não, assim, o festival tinha uma curadoria que era interessante, que tentava misturar filme mais popular com, sei lá, Cláudio Assis passou lá, sabe? Sim, então sim. E aí tentou se estruturar como um festival sério, grande. Era assim, ele tinha uma força ali por trás. É uma pena. Quem sabe o dia volta, né? Mas a história do Eu Não Quero Voltar Sozinho. Aí, então passou lá, aí a gente ganhou os prêmios lá e a gente fez um teaserzinho, a gente colocou no YouTube, logo que lançou. E o teaser explodiu, assim, muita gente viu, porque era claramente gay, e acho que os jovens gays ficaram meio animados com o filme. E, enfim, aí o segundo semestre inteiro de 2010... Um teaser do curta. Um teaser do curta, era um minutinho com umas ceninhas, com uma musiquinha. Sim. E aí você recebia esse pessoal falando, quero ver esse filme. Todo mundo queria ver o filme, exatamente. Porque ganhou o prêmio ainda, aí a gente falava o filme do menino cego gay. Então tinha uma... E aí ficou uns 6 meses passando em outros festivais. No começo do ano a gente participou de algum... Eu nem lembro qual que era. Algum festival que tinha uma votação popular online. Então tinha que colocar os curtas no site desse prêmio. E aí foi a primeira vez que o filme estava online. E aí a galera... votou lá nele, só que eles começaram a piratear, eles baixavam o curta e botavam no YouTube. Certo. Então a gente começou uma guerra com eles, tipo, tirava do YouTube, eles botavam de volta. Então era isso, ficou um tempão nessa luta. A tropa de elite dos curtas, mas foi meio isso. Entendi. Não, e não parava assim. Até hoje tem, as pessoas colocam piratamente
E aí a gente chegou uma hora que a gente falou, a gente não vai ficar aqui mais brigando. A gente tava também esperando resposta de Berlim, porque era em fevereiro. A gente falou, não pode estar online porque a gente quer passar em Berlim. Então a gente segurou, não foi selecionado pra Berlim. A gente falou, bom, então a gente até pensou, esse filme não vai dar muito certo internacionalmente, então vamos colocar na internet, tudo bem, foi bem aqui no Brasil, acho que esse é o potencial do filme, é esse. E aí foi parar na internet, e aí explodiu na internet. Sim. E mesmo assim... agora? 6 milhões? Eu não sei, mas deve ser por aí, 5, 6. E aí foi... E aí explodiu na internet, mas também teve uma coisa que foi muito legal, que os festivais gays descobriram o filme. E aí... Não pelo YouTube. Não. Porque a gente começou a gente, depois que a gente não entrou em Berlim, a gente começou a inscrever nos outros festivais. Entendi. Que nem o Café com Leite, por exemplo, ele ia muito bem nos festivais não temáticos. Nos festivais gays ele também ia bem, mas ele não era unanimidade, assim. Não era selecionado pra todos e tal. Eu Não Quero Votar Sozinho entrava em todos e ganhava prêmio de público em quase tudo, assim. A gente tem... É muito prêmio, é quase 100 prêmios. Caramba. Do Eu Não Quero Votar Sozinho. Porque é isso, ele entrava no festival gay e ele tem essa coisa que eu acho que era o objetivo, que é ter um final feliz. E filme gay geralmente não tem final feliz. O Café com Leite mesmo não tem. Sim. Eu tava até... Outro dia eu fiquei lendo os comentários do Café com Leite. Fazia muito tempo que eu não entrava, eu entrei no YouTube e fiquei lendo os comentários. E um monte de gente falando isso. Filme gay que não tem final feliz e tal. Tinha toda uma crítica. Mas eu lembro, enfim. Então, eu Não Quero Votar Sozinho tinha essa coisa do final feliz, do final positivo. Que acho que foi essencial ali pros festivais gays e pro público gay que não tá acostumado a ver essas histórias. São muito raras as histórias. Mesmo fora, então, né? Mesmo fora, sim. Sim. Então ele teve aí foi surreal, assim. A gente toda semana chegava, ganhou prêmio de público não sei aonde, os festivais gays. Entendi. Passou em muito festival e ganhou muito prêmio também. E foi uma surpresa também, a gente não tinha imaginado. Então você falou que vocês ganharam mais de 100 prêmios, então vocês se inscreveram em mais de 100 festivais, é isso? É que chegou uma hora que a gente não tava nem mais inscrevendo. As pessoas falavam, queremos passar o filme. Claro, toma aqui o link. Era assim, tinha link na época. Era uma coisa de e-mail mesmo. Era e-mail, naquela época não era DVD. Entendi. Você passava o link, a pessoa baixava e passava no festival. Não, tinha um e-mail padrão, assim. Sim, obrigado pelo convite, pode passar o filme. Era só isso, assim. Isso a gente tá em 2011? 2011. Aí 2011... que foi... Bom, aí vocês viram que tinha alguma coisa nesse curta que valia explorar mais. Sim, pelo YouTube, na verdade. E aí pensando em o roteiro também, isso, que nem esse final feliz era um objetivo que eu tinha como realizador ali, queria que fosse assim. Mas senti que o público, aquilo era extremamente importante pro público, também foi um feedback muito importante pra entender, sabe, como esse o roteiro do longa, porque ele já existia. O roteiro do longa... já? Você já pensava em transformar em longa? Então, vai voltando lá pra trás. Quando surgiu o personagem do cego gay, eu tinha falado, eu quero que isso seja um longa. Só que a gente falou, a gente só fez um curta, ninguém vai dar dinheiro pra gente fazer um longa. De um curta. Sim, sem o curta. Tipo, tá. Baseado no café, só tinha Café com Leite. Tá. Era Na muito... hora você só tinha um curta no currículo. A gente falava, ninguém vai dar... Tipo, a gente é muito pequeno e a gente queria produzir nós mesmos, a gente não queria fazer sabe, entregar o roteiro. Então a gente falou, vamos fazer um curta como piloto? Com essa história? Principalmente que tinha uma outra coisa que era, quando eu contava a história, a história de um menino cego que se descobre gay. Aí todo mundo falava, não, essa história é muito pesada, não dá. Entendi. É muito triste. Na sinopse ele parece pesado, né? E aí não tinha. E a gente falava, fazer um curta vai ser muito bom pros editais de longa, porque aí já entra nessa parte comercial, de que esse filme vai ter retorno. Sim. Pra mostrar que era um filme que era super... sei lá, ele tinha ele tinha uma cara de comercial, entendeu? Sim, no sentido potencial comercial. Ele conseguia conversar com o público. Então, os dois projetos surgiram ao mesmo tempo. Então eu escrevi o roteiro do curta. O roteiro do longa eu escrevi... E aí, em 2010 foi quando a gente mandou... Que eu fui pro Festival de Berlim no Talent Campus, no Script Station. Que era isso, você manda um roteiro. Na verdade, você nem mandava o roteiro ainda. A gente mandava um argumento pra eles. E você passava uma semana lá durante o festival num laboratório de roteiro, conversando com a galera. Então, esse foi lá em 2010. Foi lá em 2010. Então foi junto com... Eu filmei o curta e eu fui pro Festival de Berlim já com o roteiro do longa. Entendi, sim. Que era muito parecido com o do curta. Era muito parecido. Porque o curta não era pra ter sido o que foi. Não era pra ter ido pra internet. Então...
a gente pensava, algumas pessoas vão ver o curta nos festivais, então longa dá pra ser igual. Sim. Então quando aconteceu o que aconteceu com o YouTube e tal, tudo mudou porque a gente falou, putz, vai ter que reescrever esse roteiro inteiro pra ser diferente. E como é que foi essa experiência lá? Qual que é a abordagem deles pra um roteiro? O que você aprendeu lá nessa... É que lá o roteiro tava muito cru. Foi a primeira versão do roteiro que eu escrevi pra lá. Sim. Eu tinha escrito o argumento, mandei. Aí quando selecionou, eu escrevi o roteiro. Então foi super a primeira versão mesmo do roteiro. E aí... Você escreveu em inglês? Escrevi em inglês a primeira versão do roteiro. Isso foi direto. Também então, pouco foi, difícil, né? é tudo uma gambiarra, assim. Foi sendo feita essa gambiarra. Mas, por exemplo, a história do intercâmbio, por exemplo, surgiu lá. Que a gente tava discutindo, aí... Porque eu lembro que aí a consultora falou, você tem... tá faltando... Eu não lembro o que era, mas faltava um objetivo externo pra ele. E eu falei, e se ele quiser sair embora, se ele quer fugir, né? E você saiu de lá não com o roteiro pronto? Não, mas com ideias... Estimulado por mas ideias tudo lá. isso antes do curta ter dado certo. Antes do curta ter sido lançado. Isso foi no... E aí, com o sucesso do curta, qual que é o momento que fala, puta, vamos fazer esse longa mesmo, que isso vai dar certo? Teve algum... Foi tudo meio junto, porque a gente tava escrevendo em edital, acho que em 2010, 11. Acho que o primeiro edital que a gente ganhou foi em 2011, foi quando o filme começou a aparecer na internet, começou a viralizar. Também foi a época que o YouTube já foi, acho que na época que o YouTube tava com vídeo em qualidade alta também. Sim. Tem uma época que tava... O Café com Leite, por exemplo, a gente colocou em baixa. Ainda era 480. E aí então o Eu Não Quero já entrou em alta, o Facebook tava crescendo naquela época também, então foi uma época que as pessoas compartilharam muito no Facebook e tudo. Então tinha tava acontecendo isso e a gente mandando pros editais. Aí ganhou o primeiro... Agora não lembro se era BNDES, enfim, foi um dos editais que a gente ganhou, acho que final de 2011. Então foi super paralelo tudo, assim. Sim. E uma coisa ajudava a outra. Porque aí, por exemplo, eu lembro que a gente foi fazer pitching. Aí a gente tava... Não, mas a gente tava quase filmando, aí já 2013. Quando a gente foi filmar, a gente foi... que era o fundo setorial, um dos primeiros anos do fundo setorial. A gente foi selecionado pra fazer o pitching. Acho que foi uma semana antes de filmar. A gente tava na pré-produção. E aí era um dinheiro a mais pra filmar, assim, incrível. A gente foi fazer o pitching e era tudo baseado no... E aí o longa, como a gente já tava em pré-produção, a gente postava coisa no Facebook. E aí, assim, em 10 minutos as pessoas... Aparecia 2.000 likes nas fotos. Tava O Facebook já tinha... Porque já tinha criado... A gente já tudo tinha criado essa relação... do curta. Porque isso, a gente passou... Depois que o curta começou a bombar na internet, a gente criou a página no Facebook e começou a alimentar as pessoas ali... não só do curta, mas falando, estamos produzindo longa. E aí, quando fechou, quando fechou o elenco, ou quando tinha coisas novas, ganhava edital, a gente ia falando ali. Então tinha a gente tava criando essa antecipação. E aí, por exemplo, no pitch do fundo setorial, a gente foi com a gente falou, vamos fazer o seguinte, porque a gente tinha a história do cego gay ainda ali. Sim. Então era difícil. E no fundo setorial era com as comédias, era uma briga por dinheiro. A gente achava que eles não iam... Nem dar ouvido. A gente falou assim, não vai ser fácil ganhar esse edital. E a gente falou, vamos fazer o seguinte, um pouquinho antes da gente entrar no pitching, a gente posta a foto do elenco novo, porque a gente não tinha divulgado o elenco ainda, o resto do elenco, né, os outros alunos. A gente falou, a gente posta essa foto antes de entrar no pitching, e aí durante o pitch a gente fala, a gente acabou de postar, e abre o Facebook e fala assim, olha, desde que a gente tá aqui, tem isso aqui, 2.000 likes. Jogada demais. Tinha E eu acho que o curta também ainda tava num momento em que as pessoas estavam... Eu lembro que foi nessa época também que o Tumblr descobriu o filme, o curta. Alguém postou no Tumblr e aí as pessoas não paravam de comentar, assim. Porque aí eu recebia no e-mail as notificações do YouTube. Sim. Teve um dia que eu acordei e tinha 800 notificações. Caramba. Aí eu falei, que é isso? O que aconteceu? Aí eu fui pesquisar e vi que era Tumblr. E foi mais ou menos nessa época. Outra comunidade descobriu. Era muito doido. E quando a gente entrou no pitching, a gente tinha essa estratégia, mas quando a gente começou a falar, as pessoas começaram... Porque a gente começou a falar os números durante o pitching. As pessoas todo mundo tinha computador. Eles começaram a ver. Entrar no YouTube, entrar na página, sem a gente falar. E foi engraçado, teve uma pessoa que tava com o som alto, e aí a gente começou a ouvir o som do curta. Então aí todo mundo deu uma risadinha, a gente falou, a gente percebeu que eles estavam vendo. E aí quando a gente foi falar sobre isso pra eles, sobre
Tipo, esse filme, ele parece que ele é pequeno, mas ele tem um público e tal. E aí eles começaram a falar assim, realmente, eu tô aqui no YouTube, e desde que a pessoa entrou no YouTube, tipo, 3 comentários ao vivo, assim, enquanto ela tava lá. Não era nem nossa estratégia inicial do Facebook, era no YouTube. Tava tudo, parece que a gente tinha contratado gente pra comentar. Sim. Enfim, foi hoje só... em dia alguém faria isso, né? Sim. Já deve ter uma empresa da Índia que faz seu pitching. Anime seu pitching e tal. Mas enfim, nessa época foi isso, assim, então a gente pensava nessas estratégias pra conseguir os editais. E a gente ganhou esse de fundo tutorial. Então também foi... Qual foi a diferença, assim? O que o filme não teria se eles não tivessem ganhado esse fundo tutorial? Teria uma cena que não teria dado pra fazer. Talvez menos música, porque música sim. que música foi uma coisa que Cara, era caro e a gente tinha uma grana que ajudou a pagar essas músicas ali no final. Sim. Cara, é caro pra caramba, né? É muito caro. E foi muita música e foi muito... Sim. Mas era importante ali na história. Mas aí a gravação então acontece em 2013, 2014? 2013. Filmamos 2013. Sim. E aí com quantos dias pra um comparar? mês. 4 semanas. 4 semanas. Também foi curto. Que é curto pra filme, né? Foi bem curto. Porque também não tinha dinheiro. Então tava nessa... Aí você assim, de grande set que tem o acampamento, o que você acrescenta, assim? Vocês usaram... A casa muda, tá? Muda tudo, muda tem tudo, nada, né? No colégio não é o mesmo? Não é o mesmo. No curta não era nem um colégio, era o Centro Cultural Mazzaropi, ali que nem era um... Tanto que não tem externo, não tem nada, é só aquele pátio ali interno. Sim. E a sala de aula. A casa é um apartamento, na verdade. A gente filmou num apartamento, a casa do curta. E a externa é uma casinha, sei lá, na verdade acho que era um prédio ali também, mas era um prédio menor, não era a gente filmou num prédio em Pinheiros, foi um caos, assim, enfim. E no longa não, no longa a gente filmou numa casa, a escola era uma escola, então teve mais... Nessa reescrita desse roteiro, o que você tinha em mente, assim? Porque você já tinha um curta que era muito conhecido, todo mundo já sabia como acabar. Sim. Como é que você... E é uma história que parece tão fechadinha ali e tal, tipo... Eu imagino, se eu estivesse nessa posição, eu ia ter muito medo de... Vou ficar enrolando, né? Tipo, dar uma sensação de que tudo que você vai pôr a mais... Qual foi seu pensamento pra desviar disso? Não, foi desesperador. Assim, até a gente lançar o filme foi a eterna sensação de, tipo, não tomamos a decisão certa. Mas, ao mesmo tempo, instintivamente, eu falava... Porque o pior pesadelo seu devia ser alguém assistir e falar, não, o curta tava melhor. Tem muita gente que falou. Não, acontece, eu imagino. Mas não era o... Assim, é que pra mim, achar melhor ou pior também não era... A minha questão era de achar que não era... Que era a mesma coisa. Sim. Esse era o meu medo. E eu não tinha vontade de fazer um filme que fosse depois do beijo ali. Porque a história... A sequência... Eu não quero voltar sozinho 2. Porque a história que eu queria fazer era a história do primeiro amor acontecendo. Dessa descoberta, da descoberta do personagem também. Sim. Descobrir... Então, essa era a história. Desde sempre foi essa história. Sim. Aí eu pensar, eu vou mudar tudo só porque o curta fez sucesso. Claro. Eu falava, eu tô contando uma história... Sabe qual é? Você tá fazendo outra coisa. Então eu sempre me guiava por isso, assim. Mas foi muito tenso, porque a gente também, como a gente acompanhava o Facebook, YouTube, todo mundo queria ver a continuação. Todo mundo queria ver o que acontecia depois. E aí, é mesmo, as pessoas realmente queriam ver. Até hoje, as pessoas me escrevem até hoje falando, quando vai ter continuação? As pessoas agora querem a continuação do longa. Mas elas, assim, todo mundo... Porque é isso, termina num ponto alto, curta, né? Tipo, sei lá, e aí, o que vai acontecer, né? Então, pra mim, foi... É isso, assim, a gente teve essa convicção de, tipo, vamos fazer a mesma história e vamos deixar ela igual, mas diferente. Então, foi muito estimulante nesse sentido, desesperador e angustiante, mas estimulante falar como que essa história pode se transformar. E teve um processo também que aí eu e a Thaís, minha mulher, a gente participou um pouco, e depois que vocês gravaram, vocês ainda mostraram pra algumas pessoas, né? Que a gente assistiu, vocês fizeram um link que era... Eu não cheguei a comparar as durações, mas era mais longo, imagina ainda. É o que vocês mandaram. Que o final? Que o corte final. Foi, muito pouco... É diferente? O primeiro corte tinha 2 horas, que não é muito pra um primeiro corte. Primeiro corte não. As cenas mudaram internamente, mais do que... Tipo, acho que é isso. A estrutura das... O Christian cortou muita coisa interna.
tinha muito diálogo, às vezes é tipo, reduzia, entendeu? A cena ia pro essencial da cena. Às vezes do diálogo ia blá 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 blá. E aí... Você... Como é que é a sua relação com isso de cortar coisas? Eu assim, não tenho nenhum... Eu trabalhei como montador também, acho que eu esqueci foi uma coisa antes do Café com Leite e tal, eu trabalhei como montador. Ah, tá. Acho que foi quando eu estava estagiando também, foi uma... Ah, sim. E eu acho que ser montador é essencial, todo mundo devia ser montador antes de... Porque primeiro que você aprende com o erro de todo mundo. Eu acho isso maravilhoso. Você fica lá na sala de edição falando, essa foto tá horrível, essa direção de arte não funcionou, essa decupagem tá uma bosta. Então você fica num lugar de privilégio de ver o erro de todo mundo e construir em cima disso, assim. Então eu acho que você aprende muito sendo montador e você também aprende como as coisas às vezes tem coisa que não precisa estar lá e pode ir embora. Então eu acho que essa minha experiência ali de montagem me deixa muito tranquilo de cortar as coisas. Se precisa cortar, corta, tem que tirar uma cena inteira, pode ir embora. E é bem impressionante, né? Porque uma vez eu baixei uma versão do Anchorman, do 2. Acho que era o 1 ou 2. Acho que era o 2. Que é um filme. O primeiro eu achava muito engraçado, aquele do Will Ferrell, não sei o quê, mas o 2, acho que é uma versão do diretor, não sei, é muito ruim. Assim, o filme é muito ruim, as piadas são o tempo tá tudo errado, tá tudo mais longo, assim, e falei, caralho, dá a impressão que era uma versão pirata meio do meio. Então você vê como um filme ainda pode ser muito ruim depois do roteiro, depois de tudo, assim. Não, montagem é, sei lá, é uma das coisas mais importantes que tem, assim, sei lá, eu acho que tá ali. Escrever roteiro de novo, né? Com certeza é escrever. Então por isso acho que você tem que ter uma confiança no montador, porque sei lá, ele é meio coautor ali naquele momento do que tá acontecendo. E é isso, né? A edição, né? De tirar fora mesmo. De falar, isso aqui não vai, isso aqui fica. E ver o que é essencial. E ver o que é aquilo que você imaginou no roteiro. Porque é isso, depois você filma, você fala, nossa, isso aqui não dá de jeito nenhum. Sim, é. Por exemplo, a primeira cena do filme, que é na piscina e tal, a gente filmou. A gente tinha um dia pra filmar. E a gente falou, vamos filmar. A gente ia filmar filmou no Morumbi, do lado do estádio do Morumbi. A gente falou, vai ser tranquilo, tipo, ia chover no fim da tarde, mas falou, vai ser tranquilo essa filmagem, um dia dá pra fazer. E aí tinha câmera embaixo da água, tinha um monte de coisa. E no dia anterior teve uma puta chuva, caiu um pedaço do estádio do Morumbi. A gente chegou lá de manhã, tinha 4 helicópteros em cima do estádio. Aí a gente falou, assim, porque a gente falou, que é silencioso, entendeu, Morumbi? Não vai ter sério, 4 helicópteros. Foi um inferno, assim, deu tudo errado. E aí, a gente filmou, tipo, aí começou a chover no meio da tarde, então, assim, a gente não terminou de filmar tudo. Sim. Do que faltava, a cena meio interrompendo no final, no meio. Aí, o Christian montou, ele tava montando durante a filmagem. Sei. A gente falou, tenta montar essa cena inicial, vê se dá, se a gente vai ter que refilmar ou não. E aí ele montou de um jeito, a gente falou, ficou ótimo isso aqui, funciona, entendeu? Não precisou gravar Não precisamos regravar. Tanto que acaba meio brusco, ele pula na piscina, corta meio... meio estranho aquele corte, mas é por isso, assim, tipo, funcionava. Tem uma razão também, tem essa influência do acaso também. Tem. Porque o filme, na verdade, não... E aí também o acaso ajuda muito. O filme não começava com a câmera de cima... Da famosa câmera de cima. Não começava. Ela filmava, ela começava embaixo d'água. Era embaixo d'água, a gente via a mãozinha do Léo na água, subia, eles estavam lá. Só que não deu pra filmar essa cena, porque deu um problema no equipamento, então não rolou. Ia ser outra. E aí começa com aquela cena que eu acho que é muito... Enfim, virou o pôster do filme. O pôster do Ela. Não sei bem por quê. Por que você acha que aquela cena... não sei também. Ela esteticamente, sei lá, acho que ela diz muito simbolicamente, tem um monte de coisa, né? A distância dos personagens, onde eles estão, o que representa. Sim. Tem muito simbolismo ali naquela imagem. Então acho que mais por isso do que... Quando você assistiu Call Me By Your Name, você não achou parecido? Eu não achei, vou até rever, eu nem lembro da cena do Call Me By Your Name da piscina. Tem uma cena de piscina assim que eu falei, acho que eles viram isso em algum lugar. Tá? Mas, entendi. Aí fala um pouco... Bom, dá pra gente ficar falando mais 2 horas sobre o que foi a experiência do filme e tal, né? Mas vocês fizeram, estavam com a grana. Qual era a pretensão pra vocês desse filme? Assim? Porque vocês já tinham
achado um público com o curta? Vocês queriam achar um público maior? Ou vocês queriam pelo menos que todo esse público do curta fosse pro cinema? Era isso. A gente falava, pelo menos esse público se for pro cinema tá tudo bem. A gente sabia que não era real, porque acho que nessa época já tinha uns 3 milhões de visualizações. E isso que era distribuído pelo Brasil inteiro. A gente falava, cara, não tem nem cinema nessas cidades, de um monte de gente que gosta do curta. A gente sabia que o lançamento era pequeno. Tava todo mundo achando que era tipo X-Men. Entendeu? Quando a gente falava, quando a gente avisar as salas que vão... ia achar que ia estar em todo lugar. Que ia estar em todos os lugares. Quando a gente falou, quando a gente falar as salas que vai estrear, a gente vai sofrer muito, vai levar muita porrada. Tanto que a gente se planejou pra isso também. A gente organizou Era tipo, gente, peçam nos cinemas da sua cidade, porque só assim que a gente vai, senão não vai dar. Então a gente tava meio preparado pra todas as... contingências. Mas a ideia era que chegasse num público. A gente nunca imaginou que ia ser o que foi. Jamais, assim, nas nossas melhores... Sei lá, o nosso projeção otimista de público era 100 mil. Porque era a vitrine que ia distribuir, a gente falou, e o som ao redor tinha sido o ano anterior. Certo. E eles tinham feito 100 mil. A gente falava, o máximo que vai dar é isso, entendeu? Pensando nessa distribuidora, no tamanho dela, a gente vai ser isso. Então foi meio isso, assim, mas a gente falou, mas talvez festival. E aí também, de novo, deu uma puta sorte. Entrou em Berlim, aí ganhou 2 prêmios lá. E voltamos muito... E o que a gente planejou... Como a gente também tinha essa coisa de um público que queria ver o filme, a gente falou, depois que a gente lançar no festival, a gente não pode enrolar um ano pra lançar. Porque geralmente é o que os filmes fazem, né? Também pra ganhar... para as pessoas ficarem sabendo do filme e tal. É que a gente tinha uma coisa que a maioria das pessoas não sabia, que era... Porque era um monte, tipo, 3 milhões de pessoas que tinham visto, só que ninguém sabia dessas 3 milhões. Sim, tipo, fora elas. Fora elas, tipo, não é que a imprensa tinha pegado, esse curta é um sucesso, vai... Ninguém sabia que esse filme existia. Sim. E aí, quando foi pra Berlim e ganhou o prêmio, aí a imprensa ficou sabendo do filme. Então, juntou essas duas coisas. De uma divulgação por causa dos prêmios, a gente ia lançar um mês depois, e tinha esse público esperando. Então, quando a gente estreou, foi uma... Sei lá, foi muito maior do que esperado. Assim, mesmo as salas de cinema... Vocês conseguiram mais salas por causa disso? A gente cresceu. Ia ser quanto no começo? Você lembra? Não, foi 40. A gente queria mais. Aí foi 38, na verdade. 38 já era o plano inicial. Era o plano inicial. Aí no segundo foi pra 60, no final 78. Uma coisa assim. Por 3 semanas foi crescendo. Porque aí os cinemas foram pedindo. Porque teve também essa pressão do público nos cinemas. Isso rolou mesmo. Rolou. A gente criou a campanha. Quero ver filme no cinema. Tipo, e as pessoas iam. É que teve umas coisas engraçadas na época mesmo do lançamento. Por exemplo, teve um... eu não vou lembrar a cidade, que é horrível, porque era uma cidade que a gente falou muito nome. Mas que era uma cidade pequena. E eles queriam ver o filme. E aí, quando saiu as salas que ia coisar, tipo, ia passar o filme, um monte de gente reclamou. Falou, como assim não tem? Aí, uma galera começou a falar nessa cidade, no cinema da cidade, a gente quer ver hoje, eu quero votar sozinho. E aí, eles ficaram negando, acho que falavam na página do cinema. E aí, tinha tanta pressão que o cinema fez uma nota falando... Nós não vamos lançar esse filme. E eles falaram de um jeito que era... Esse filme o público não é pra essa cidade. Uma coisa assim. Que era meio ambíguo. Não chegava a ser homofóbico, mas podia ser lido como. Tava ali na beirada. E aí a galera foi muito esperta, que falou assim... Aí começou a sair matéria. Post homofóbico do cinema. Os caras pediram um filme pra passar lá depois disso. Depois disso pediram. Tipo, desse puta auê. E aí estreou, tipo, num monte de cidade grande. E estreou nessa cidade pequena na primeira semana. Foi muito surreal. Foi bem. Depois ficou um tempo lá, eu acho. E no fim, quanto deu de público? Aí deu 200 mil. 200 mil. E ficou quase um ano em cartaz. Ficou até dezembro do final do ano. É que depois teve o Oscar também, porque rolou o Oscar quando tava quase saindo de cartaz, rolou o Oscar, aí meio... é verdade. Teve ressurgiu a questão do Oscar. Então meio ressurgiu no cinema, assim, voltou pro cinema e ficou lá. E aí chegou uma hora que a gente falou, não... A gente tava falando com o cinema, assim, segura aí, tava tipo 198 mil ou 195, sei lá. A gente falava, vamos chegar nos 200 mil. Então a gente segurou lá com o cinema, tipo, vamos até fazer os 200 mil. Vamos fazer redondo esse... Entendi. E em festivais também foi bem. Ele não... Foi bem, você sentiu bastante. A mesma coisa que tinha com o curta, esse fato de ser um... Sim e não, porque foi pra muito festival gay, mas também foi pra
como era sei lá, como tinha passado em Berlim também, eu acho que ele teve um alcance diferente ali. Mas tinha, isso com certeza, essa coisa do final feliz era importante. Até na época, foi uma coisa engraçada que a mudança do título gerou um caos também no Facebook, que era... Ah, sim, tem essa questão. Qual foi a dúvida? Eu imagino que seja tentador lançar com o mesmo nome. Também. Então, essa era a questão, porque a gente falava, o que a gente faz? Tava todas as coisas mais simples, era o título de trabalho. Só que a gente falava, a gente tem que lançar um título parecido que as pessoas já viram. Tipo, o curta. Elas vão olhar no cinema e falar, quero ver esse filme, né? Enfim, iam associar. Só que a gente falava, putz, é um curta, também é bizarro chamar... Eu Não Quero Voltar Sozinho 2, eu não quero ver o filme, o longa, a continuação, tipo, sim. Virava uma coisa meio... Ao mesmo tempo não podia ter o mesmo nome, senão no IMDb ia ser uma confusão. Exatamente, aí tinha esse problema. Aí, depois de muito tempo, aí um dia eu falei, gente, se chamasse o contrário? Tipo, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, já que tem essa mudança do personagem, né? Que quer ser independente e tal. Aí a gente falou, ótimo, aí todo mundo gostou, porque era um nome que obviamente associava, naturalmente. E... Só que aí, quando a gente foi postar no Facebook, eu tava falando com o pessoal e falei, gente, vamos anunciar a troca do nome, mas eu quero fazer um texto explicando por quê. Todo mundo fala, ai, Daniel, você é muito exagerado, você se preocupa com tudo. Fala que mudou o nome e acabou, porque eu sempre era obcecado com as pessoas e com a reação. Eu falava, é uma mudança forte, e pra mim tinha essa coisa do final feliz. Deixava de ser uma coisa romântica, eu não quero voltar sozinho, pra uma coisa, eu quero voltar sozinho, então... Eu falava, vai dar problema com as pessoas, vai. E quando a gente fez, mesmo com o texto todo explicando, e eu explicava como, tipo, o personagem mudou a gente mudou o personagem, ele agora busca independente, a gente achou que esse é o título do filme. Aí um monte de gente falava, sabia que isso ia acontecer, que o final não vai ser mais feliz, agora ele vai terminar. Tipo, e aí foi um drama, a gente falava, calma, gente, assistam um filme, não se preocupem antes. Mas rolou. Rolou uma... Por causa dessa coisa do final título. Também. Chegaram a oferecer grana para não vamos fazer essa continuação aí. Não. Essa proposta não rolou. Não. Acho que assim, acho que até pra gente era mais interessante fazer. Acho que a gente podia ter falado, porque a gente conseguiria, e a gente até quer. Tipo, eu quero em algum dia fazer, mas meio 10 anos depois. Antes do pôr do sol, entendeu? Vamos revisitar esses personagens mais velhos. Legal. Que eu acho mais legal, porque a história pós... Sim, dá pra trabalhar mais, né? Porque o legal de filme é ou antes ou depois. Ou é um casal terminando, ou é um casal se apaixonando. Sim. O meio do caminho do relacionamento é chato. Tipo, é a parte chata, que não tem conflito, é só amorzinho. Na verdade, o meio do relacionamento é filme pornô, né? Sim. Tem as pessoas transando. Pronto, é isso, acabou, entendeu? Não vai ter... E aí, você, como roteirista, o que você pensa? Você achava que... preciso fazer um filme que não seja de temática gay? Você chegou a ter essa... Eu não tenho, assim, porque eu sempre quis fazer filme de temática gay, então não era uma coisa não que... Não iam ser 2 filmes que iam acabar com essa vontade. Exatamente. Então eu falava, e continuo nessa vontade. Muita gente falava, você não tem medo de ficar estigmatizado? Eu falava, não, porque... não tenho. Sim. Mas aí, por exemplo, a gente... Logo depois do Sozinho, a gente começou a pensar no roteiro novo, e a gente tem essa história que é um casal trans, que é um menino e uma menina trans se separando. É uma história de separação, que é o que eu falei, ou é o antes ou depois. Então eu falei, vamos fazer o depois. E aí a gente escreveu e a gente mandou para um edital, que era o Fundo Setorial, o Producine 5 do Fundo Setorial, que dava todo o dinheiro. Então, e a gente ganhou esse edital logo, tipo... E esse roteiro eu escrevi sério em 3 semanas. Eu ia perguntar isso. E ganhou, foi o roteiro que ganhou. 3 semanas você fez quantas páginas? 90, 100? Acho que 90, 100, por aí, não lembro exatamente. Caramba, como é que você começa um roteiro de 100 páginas, né? Isso que é um inferno, assim. É que, eu não sei, isso foi assim, tinha um limite do edital, era daqui a 3 semanas fecha o edital, era isso, então eu tinha que escrever. Eu tinha mais ou menos, acho que eu tinha escrito o argumento, talvez, agora eu não lembro, ou tinha feito um rascunho de alguma coisa. Eu comecei a escrever as cenas também, porque quando você vai escrevendo... É o que eu falei, igual eu escrevi em inglês a primeira versão do Sozinho, você fala, vamos que vamos. Entendi. E assim, eu tinha também, é o que eu falei, eu tinha os personagens na cabeça, então era mais fácil. E aí, agora, em que fase você tá agora desse projeto? A gente tá meio, tipo, questões burocráticas de financiamento, que sempre tem que trava, isso com Sozinho foi assim também. Mas estamos nessa etapa esperando desburocratizar o filme. Mas, tipo, tem um roteiro. Por exemplo, uma coisa que mudou agora é que
a gente fez um pouquinho do casting, então a gente foi atrás de atores, então a gente achou uma galera... e quando eu vi as pessoas, os atores, também a gente tava trabalhando com atores trans, né? Aí quando você vê as pessoas também muda um pouco o roteiro. Porque eu escrevi o roteiro, fiz muita pesquisa e tal, mas eu escrevi do meu ponto de vista cis, né? Então eu não sou trans, então tem essa coisa de você escrever do seu ponto de vista. Sim. E aí conversando com essas pessoas que a gente já meio selecionou, vendo elas, vendo os dilemas delas, eu já falo, putz, eu quero reescrever esse roteiro, assim. E com a colaboração deles, entendeu? Sim. Então acho que esse filme vai ser diferente, assim, deu essa travadinha na produção, mas vai ser bom pra poder reescrever. Você tá nesse momento agora, reescrevendo. Nesse momento, de parar e... Que é o nome do filme? Chama Amanda e Caio, por Amanda enquanto, Caio. Mas provavelmente vai mudar também, acho que é um Entendi. nome... Você também vai fazer alguma coisa pra televisão agora. Você não pode falar muito. Eu não posso falar, a gente tá escrevendo uma série... que também tá nesse universo jovem, tem personagens gays, tem personagens trans, então também que provavelmente, enfim, se tá tudo certo também o ano que vem. Queria tocar nesse assunto que acho que é curioso também, eu tô falando bastante porque é meu universo, o universo que eu vivi mais, assim, de televisão e cinema, que pessoas que fazem cinema, são muito menos pessoas que fazem cinema, mas elas são muito mais políticas, ou pelo menos parecem muito mais assim do que as pessoas que fazem TV, porque as pessoas que fazem TV são muito mais funcionárias, né? Em geral, assim. Porque normalmente você tá trabalhando numa televisão, você não é um projeto seu, então as pessoas têm muito medo de falar qualquer coisa, que você pode ser... E o cinema, curiosamente, ao mesmo tempo que as pessoas falam, o cinema só funciona com dinheiro público, então você nunca pode falar mal do governo, e não sei o quê. E, curiosamente, só as pessoas de cinema criticam ou falam bem ou se envolvem Você tem essa impressão também, assim, acho que sim, acho que tem, porque tem um grau de liberdade no fazer cinema. Bom, a gente vai ver agora se continua com algum grau de liberdade. Até agora, sim, ainda existe isso. Então eu acho que essa liberdade que a gente tem influencia na nossa, sei lá, tranquilidade em falar sobre política. Mesmo que seja contra o governo também, eu acho que não é, sei lá, acho que no período democrático, acho que sempre foi, enfim, da retomada pra frente, acho que nunca teve nenhum momento de, não, você não pode falar esse tipo de filme porque o governo está... Acho que não tem, assim. Mesmo porque acho que é tão irrelevante o cinema na maioria das vezes que, tipo, talvez que eles não se isso, preocupem. Quando começar a entrar dinheiro mesmo, aí a coisa... ou quando chegar num público, entendeu? Porque aí começa a atrapalhar a galera. Mas, por exemplo, assim, acho que sempre teve o cinema tem um papel de... menor na transformação social, né? Tipo, igual diferente da televisão, que você coloca numa novela... Tipo, a questão trans, por exemplo, da última novela. Muda tudo, entendeu? As pessoas começam a entender daquele assunto, falar sobre aquilo. Aquilo tem um potencial transformador gigantesco. O cinema tem menos, ele é mais pontual, mais específico. Também transforma, mas acho que bem menos. Assim. Então acho que ele é menos ameaçador pro governo. Mas aí, uma outra coisa, eu sei que é só um assunto grande, mas... Você gosta do formato em que é financiado? Você acha que, pro bem ou pro mal, os filmes estão sendo feitos, mas poderia ser feita uma coisa melhor para ter uma indústria? Existe essa possibilidade? Ou, tipo, mesmo com um filme americano mais barato para exibir, isso nunca vai acontecer? Tipo... Eu acho que tem muitos fatores e muitas forças disputando toda essa questão. Por exemplo, se a gente tivesse um acesso ao mercado brasileiro... primeiro, o número de salas é ridículo. E aí os blockbusters roubam tudo. Então, primeiro tem que começar a mexer nisso. Já fica inviável comercialmente. Tipo, e não é assim, não é que a gente tá disputando com o blockbuster. É tipo, sei lá, o Woody Allen, o Lars, tá todo mundo disputando com os blockbusters no Brasil, entendeu? Não tem sala pra eles. Então, a disputa, tanto que eles falam, não existe mais filme médio, né? Existe só filme grande. Então, eu acho que tem esse problema... Que é, isso impede de uma indústria existir, entendeu? De você ter produtores que invistam no dinheiro e vão ter retorno. Porque é muito difícil você conseguir esse retorno, porque não... E em qualquer lugar do mundo tem protecionismo, entendeu? Isso que tipo, é diferente? Existe um financiamento para filme em outros lugares? Não, o resto do mundo é igualzinho o Brasil, sim. O Brasil talvez seja um dos melhores lugares nesse sentido de financiamento. Mas, porque tem um volume muito grande, mas a maioria dos lugares tem... Tipo, a França, que tem uma indústria, que tem um cinema forte, tem um cinema diverso também. Tem cota de tela, tem
enfim, tem muito financiamento público. Então, assim, não tem, só dá pra... É que você não pode usar os Estados Unidos como exemplo, né? Porque é isso, os caras Mas a assim, Argentina, por exemplo, que parece que tem uma produção comparativamente... Sei lá, que os argentinos vão ver mais filme argentino. Pelo menos tem uma impressão. Mas vão, então é isso, tem uma... E lá também tem cota? Lá tem, acho que tem cota, não sei exatamente qual que é, mas eles têm cota, eles também têm o financiamento, que é público também. Eles têm mais retorno de público, porque de fato tem um mercado, tem um público que vai no cinema ver filme argentino, que a gente aqui, acho que já teve em algum momento e hoje em dia não tem mais, assim, tá? Ficou muito, muito pequeno. Tem 3.500 salas. Aí cada filme atualmente está sendo lançado com 1.000 salas desses blockbusters. Sim. Entendeu? Não tem competição possível. Né? E porque a gente fala que os Estados Unidos é uma indústria. Não é uma indústria, eles são financiados também pelo governo. Porque é o que a gente sempre falou, que é o cinema... Você exportar a cultura americana é exportar o poder americano no mundo. Então não tá de graça. Ajuda lá também. Exatamente. O Estado está investindo numa indústria que gera emprego. Então, assim, não é que as pessoas também, elas não pegam dinheiro e comem o dinheiro, né? Sim. Você fazer um filme, você vai lá, bom, peguei o dinheiro, aí você tem que pagar, tipo, sei lá, uma quantidade enorme, boa parte do dinheiro é salário. Sim. Ou seja, você já tá devolvendo dinheiro pro Estado, de certa forma. Você paga salário, aí aquilo vai virar imposto, primeiro já vem imposto. Aquelas pessoas vão consumir coisas que vai virar imposto. Então, o dinheiro tá voltando pro Estado de alguma forma, entendeu? E aí você tá... Eu acho que assim, você está garantindo empregos, está garantindo uma indústria e enquanto isso gerando cultura. Então eu acho que é um investimento dos mais inteligentes do governo. Porque você pode também investir em ponte também, porque é importante, mas você vai ter uma ponte no final, entendeu? Sim, uma ponte que não vai comprar nada depois. E aí, por último, que eu gosto de perguntar também para as pessoas indicarem um livro ou qualquer coisa, alguma coisa que elas leram que ajudou no pensamento delas como roteirista. Tipo, esse livro me ensinou alguma coisa. Uma leitura que você indicaria, assim. É difícil. Porque eu nunca fui muito também dos manuais. Sim. Mas eu tô pensando aqui. Que manual, então, por exemplo, que você usou? Eu esqueci o nome. O que todo mundo ama, esqueci o nome dele. O Story? Você gostou? O Story é bom, porque ele é menos manual, ele é mais estimulante, assim. Ele mais te joga ideias, então por isso eu acho bom, assim. Pode ser esse também, ninguém quer falar isso, eu preciso pôr esse na lista. Não, o Story acho que é essencial, você assim. recomenda ter? Tá bom. Nesse sentido, assim. É que eu fiquei pensando mais num outro... Sim. Você falou num sei lá... Eu sempre volto, é que eu acho que não tem nada a ver com isso, mas eu sempre volto no Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu acho que é um livro foda e que a forma como ele narra tudo ali é sempre muito cinematográfico pra mim também. Então, sei lá, ele contando aquela história, eu acho foda, sei lá. Tá certo, então, muito obrigado. Já estamos aí. Falamos muito. Mas legal, muito bom. Então, seus próximos projetos aí são esse filme com o nome, título provisório, Amanda e Caio. E essa série que não podemos nem falar nada sobre, vamos ver, mas espero que logo. Talvez, então, quando for pro ar, e se puder falar, eu falo antes ou depois. Tá bom. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. E assim termina o segundo Roleiro Podcast. Muito obrigado, Daniel Ribeiro, pelo seu tempo, pelas suas informações, pela sua paciência. E eu vou dar mais uma informação aqui, talvez esse podcast saia do ar por conta disso, mas essa série que ele está trabalhando é para HBO. Eu esqueci de mencionar essa informação na entrevista, mas é importante. Espero que eu possa falar, não esteja quebrando nenhum contrato de sigilo, mas não foi ele que me falou, eu que descobri. Mas o podcast ficou por aqui. Terça-feira que vem a gente está de volta com mais entrevistado, mais roteiristas lendo roteiros. Com sorte o Embu também, com mais Embu, se a Anitta permitir, né? Semana passada a Luciana Gimenez quase me tira do negócio, agora foi a Anitta. Você vê, forças poderosas estão tentando atrapalhar esse podcast, mas ele sobreviverá, ele é resiliente. Muito obrigado. Se você está ouvindo isso aí, assine o podcast, procure no site Como Assinar, assine o podcast no seu celular, no seu computador, para roleiro.com.br/como assinar. Você vai descobrir exatamente isso, como assinar o podcast, que é bom, porque aí você não perde nenhum episódio, eventualmente você ganha episódios bônus. Quem tiver sugestões ou comentários, tem lá na página contato ou contato@roleiropodcast.com.br.
Eu sou o Gustavo Martins. Se quiser me achar no Twitter, @gbmartins.com. Não, @gbmartins só, não tem .com no Twitter, cacete. E esse é o Roleiro Podcast. A gente volta semana que vem. Valeu!